Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui falando sobre o seguinte questionamento: Cristo, Jesus, ele foi crucificado ou pendurado no madeiro? Nós conhecemos a história de que fala ali que Jesus ele passou ali por uma via crucis, de que Jesus ele foi crucificado, que ele morreu ali ó, e ressuscitou ao terceiro dia, depois ascendeu aos céus. Essa é a história tradicional que nós conhecemos. Mas será mesmo que, conforme as escrituras judaicas, realmente Cristo cumpriu as prerrogativas do Messias? Ou melhor, será que Cristo realmente ele foi crucificado da maneira que as pessoas pensam que ele foi crucificado? Bom, bem, se você quer saber a respeito deste tema, saber o que existe dentro da questão linguística, gostaria de convidar você para você ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Vai rapidinho, se inscreve no canal para você ficar por dentro das novidades e compartilha essa mensagem, pessoal. Compartilha aqui esse vídeo para outras pessoas também terem acesso a este conteúdo, tá? Cristo ele foi crucificado ou pendurado no madeiro. O que que acontece? Deuteronômio 21, 22 vai dizer o seguinte: ó, se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, então o que que acontece? O Paulo que muitos têm ele como apóstolo, né, sobre essa questão, existem vídeos aí no meu canal do YouTube que vocês podem estar pesquisando para saber se realmente Paulo ele foi um apóstolo, se Paulo tinha alguma autoridade. Vocês podem pesquisar sobre isso, mas Paulo ele cita essa questão de Deuteronômio, ou seja, ele cita ali o sacrifício de Jesus, a crucificação de Jesus como cumprimento dessa questão de Deuteronômio 21, 22. Quando Paulo cita este texto, realmente está fazendo uso de um texto existente na Torá, né, na lei judaica. Só que tem um porém. O Novo Testamento coloca que Jesus ele foi crucificado. Só que o cumprimento da profecia é para alguém que fosse pendurado no madeiro. Tem diferença? Tem. Dentro da questão judaica tem diferença, porque são sacrifícios totalmente opostos, são acontecimentos totalmente opostos, práticas opostas. Crucificação não é o mesmo que estar pendurado no madeiro, como muitas pessoas pensam aí. Ou seja, se você for pegar no português, realmente dá o significado de, por exemplo, ser qualquer madeira, qualquer pedaço de madeira, ou simplesmente uma cruz de madeira. Mas não é isso que denota. Em hebraico nós temos a palavra para madeiro, que é a palavra es, ou etz, né? Com os seguintes significados: uma árvore em pé, videira ou espinheiro, árvores, madeira como material para construção, artigos de madeira, pedaço de madeira, vara e toras. Isso conforme as bibliografias aí, tá? Que estão discriminadas para vocês verem. Árvore, né, que é este substantivo masculino, que ocorre 329 vezes no Antigo Testamento, é o termo básico para árvore e também para produtos de madeira. Aí vem a perguntinha: se a citação do Antigo Testamento se refere a Jesus, quando foi que Jesus ele foi pendurado numa árvore? Onde está esse registro no Novo Testamento? Uma vez que essa passagem seja cumprimento ali do sacrifício de Cristo, quando foi que Jesus ele foi pendurado numa árvore? Fica aí essa perguntinha para aqueles que defendem a crucificação de Jesus como uma maneira tradicional, tá? Então aí ela tem 329 vezes no Antigo Testamento, é o termo básico para árvore e também para produtos de madeira. É semítico comum encontrado em ugarítico, tá? Tem a expressão ugarítica aqui para vocês verem, tá? Árvore videira, que é o significado do ugarítico. O acadiano ele vai atestar uma certa pronúncia que Issu, né? Árabe nós temos Gisatum, ou Gisatu ou Gisatum, e o aramaico nós temos Ra, tá? O substantivo es é usado regularmente em todo o Antigo Testamento, com boa distribuição na Torá,
nos profetas e nos escritos. O singular pode ser usado em um sentido coletivo de árvores, tá? As árvores da terra ou de uma árvore única, tá? O fruto da justiça é uma árvore de vida, e nós temos essa citação aí. O plural também deve ser encontrado para árvores em pé. Mais frequentemente, o plural é empregado para madeira derrubada, usado para madeira ali, por exemplo, em 1 Reis 5:18. Também é utilizado para gravetos, lenha para sacrifício e artigos de madeira, tá? O singular também pode ser usado para madeira ou madeira derrubada. Alguns exemplos são o ídolo de madeira, troncos, madeira comum, painéis de madeira, um vaso de madeira, um cabo de madeira, uma vara, né? Uma forca ou poste, provavelmente para empalar. Então, o que acontece aqui, pessoal? Quando você pega esta expressão etz, você vai ver que aí ela tem um significado de realmente madeira, árvore. E muitas pessoas pegam aí crucificação para falar aí que foi uma crucificação, que Jesus foi colocado na crucificação, só que no Antigo Testamento o cumprimento da profecia se referiria-se, uma vez que Paulo cita esse texto de Deuteronômio, se refere a uma pessoa que foi colocada numa árvore, no madeiro. E aí, como que fica agora a crucificação? Ah, mas o Novo Testamento, nos Evangelhos, falam que Jesus ele foi crucificado pelos romanos. Mas será que é todo o Novo Testamento? Será que existem contradições em relação ao relato de Jesus? Nós vamos saber mais adiante. A Septuaginta ela usa a palavra xilon, tá? Xilon. Xilon, que é uma madeira cortada e pronta para uso, também é traduzida como lenha, madeira. Era utilizada ali, por exemplo, ali como escritos de Hesíodo para navios de madeira, tá? Nós temos ali também utilizado como uma madeira, um pedaço de madeira, né? Um poste, um poleiro, uma vara ou porrete. Por exemplo, em Heródoto é utilizado dessa forma. Nós também temos referências a colares de madeiras colocados no pescoço do prisioneiro e também cepos para os pés, tá? Várias línguas fazem uma distinção clara entre a madeira como substância usada em artefatos e construções e a madeira usada para aquecer ou cozinhar. Uma outra distinção pode ser feita entre madeira durável, não facilmente sujeita à podridão ou os efeitos de cupins e brocas, e madeira menos durável e, portanto, relativamente insatisfatória. Então, essa é uma informação aí que traga aí em relação aos léxicos, essa questão da madeira. Aí nós temos realmente dentro do Novo Testamento, olha só para você ver, Mateus 27:42, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Aí nós temos Marcos também 15:32, desça agora da cruz, ó Cristo, ó rei de Israel, para que vejamos e creamos também os que com ele foram crucificados o insultavam. Aí você pega Lucas 23:26, e como conduzissem constrangendo o sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levasse após Jesus. E João 19:19, Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, que estava escrito, era Jesus Nazareno, rei dos judeus, tá? A Stauron é usado em autores seculares como Romero, Heródoto, Tucídides, Xenofonte, com significado de estaca vertical pontiaguda. Então o que acontece? Quando você pega os escritos que tratam, que eles colocam como cruz, que eles associaram como cruz, na verdade a palavra Stauro, ela significa estaca vertical pontiaguda. Associaram aí a crucificação, mas porque já com uma estaca vertical, então para essa estaca ficar ali, ela tem que ser colocada então sobre uma outra estaca. Mas aonde que existe esse relato? Onde está esses detalhes aí do momento da suposta crucificação de Jesus, como muitos alegam? É aí que está o problema. Porque uma vez que a palavra só designa estaca vertical e pontiaguda, isso de uma maneira não tendenciosa, tá, pessoal? Porque se você for pegar um léxico tendencioso, que é um léxico, por exemplo, trinitário, um léxico que quer colocar Jesus como Deus, é óbvio que ele vai trazer uma questão. Mas se você for pegar dentro dos escritos, ou seja, Romero, Heródoto, Tucídides, Xenofonte, que são autores anteriores aí, você vai pegar aqui essa estaca vertical pontiaguda, ou seja, não tem nada a ver com a cruz que eles colocam.
Uma cruz, o conceito de instrumento de castigo mais cruel e ignominioso, emprestado pelos gregos e romanos dos fenícios, e a ela foram afixados entre os romanos até o tempo de Constantino o Grande. Os criminosos mais culpados, particularmente os escravos mais vis, ladrões, os autores e cúmplices de insurreições, e ocasionalmente nas províncias, ao arbitrário prazer dos governadores e homens pacíficos também, e até mesmo cidadãos romanos. Então, o que acontece aqui? É uma informação que existe, que a crucificação, ou seja, esse rito de crucificação, muito alegado por todas as pessoas aí que Jesus foi crucificado, é um rito anterior aos romanos, tá? Também era praticado entre os gregos, entre os fenícios e por aí se vai. Então não vinha exclusivamente com os romanos. Jesus aí foi crucificado ou ficou em um madeiro? Porque agora que é a questão complicada, pessoal. Porque o que acontece? Quando você pega os textos dos evangelhos, você vai ver Mateus, Marcos e João, vão trazer que Jesus realmente ele foi crucificado, que tinha uma cruz, né, que ele estava em uma cruz. Só que quando você pega Atos, Gálatas e Pedro, as epístolas de Pedro, você vai ver Atos falando que, olha só para você ver o que diz em Atos, depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então, ou seja, Atos já traz madeiro. Você veja que Paulo, lá em Gálatas 3,3, vai trazer pendurado, maldito todo aquele que for... Ou seja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, ou seja, aqui Paulo já está trazendo o cumprimento da profecia ali de Deuteronômio, que é a citação de Deuteronômio 21, 22, 23 ali, tá? 1 Pedro vai trazer assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Então, ou seja, enquanto os evangelhos trazem cruz, Atos, Paulo e Pedro, ou seja, o próprio discípulo Pedro, ele contraria ali os evangelhos. Está falando aí que ele foi pendurado em um madeiro. Tem diferença isso? Tem, porque se você for pegar madeiro dentro da questão do texto em hebraico, como nós vimos aqui, madeiro é es, que é transliterado como silon, que é madeira cortada. E é diferente do que dessa expressão aqui, que é a expressão estauro, tá? É totalmente diferente madeiro para a cruz aí que as pessoas alegam. Então tem essa questão aí. Paulo usa a palavra cremamenos, que tem o significado de pendurar, suspender, ser enforcado, tá? Esse é o significado da palavra que Paulo utiliza ali na questão do pendurar no madeiro, tá? Cremamenos tem esse significado, pendurar, suspender, ser enforcado, tá? Tem esses significados aí conforme os léxicos que foram pesquisados. Existe um comentário também, que é um comentário do livro de Naum, tá? Vocês podem pesquisar essa referência ao manuscrito aí de Qumran, que demonstra uma maneira de interpretar esse pendurar no madeiro. Será que vai corroborar com a cruz que as pessoas colocam aí? Será? Vamos lá para ver? Aqui está a foto aqui do texto, tá? As referências bibliográficas estão todas discriminadas para os senhores. O que nos interessa é o que está na linha 8, tá? Vocês podem adquirir o material depois se vocês quiserem. Podem entrar em contato comigo, adquirir o material. Vocês vão ter todo o material com as referências aí. Mas a linha 8 vai trazer o seguinte: em Israel antes, pois, a respeito de um enforcado vivo no madeiro, ele se lê, eis que estou contra ti. Então, ou seja, um enforcado vivo no madeiro, ou seja, que está corroborando com a questão do léxico, tá? Vemos aqui uma tradição antiga de sacrifício de criminosos. Essa expressão usada no texto se refere a enforcamento e não apenas pendurar alguém para morrer. Podemos ver isso na interpretação dos rabinos a respeito do tema. O que os rabinos vão falar a respeito desse tema de Deuteronômio 21, 22? Vai falar assim, ó: se alguém houver pecado, passível de pena de morte, tivesse sido morto e o pendurares no madeiro. O texto que Paulo cita, Gálatas 3,13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é referente a essa passagem de Deuteronômio, do texto de Deuteronômio. Porém, o texto está se referindo a uma pessoa que foi apedrejada até a morte. Se você for pegar o contexto de Deuteronômio, está falando justamente dessa questão, tá? Uma pessoa que foi
apedrejado, inclusive está no contexto ali de um filho que foi contumaz e rebelde, alguém que foi rebelde ali, tá? Se formos levar o cumprimento desse texto a Jesus, como faz Paulo, deveremos concluir que Jesus não foi crucificado, mas que ele foi apedrejado e enforcado, tá? As interpretações rabínicas a respeito do tema são, e nós temos aí o Rashi, vai trazer assim, ó: vocês o pendurarão em uma árvore. Nossos mestres disseram, todos aqueles que são apedrejados devem ser pendurados depois. Versículo 23. Como diz o versículo, um corpo pendurado é ofensível para Deus. O pecado de blasfêmia é punido por apedrejamento. E nós vamos ver dentro dos próprios escritos que Jesus ele foi condenado por causa de blasfêmia, tá? Então Jesus ele seria aí no caso uma pessoa que estaria sendo apedrejada e pendurada no madeiro porque ele blasfemou. Mas vamos mais adiante. Rambam vai trazer, ó, no sentido simples, uma vez que esta lei se aplica apenas aos pecados que são uma afronta direta a Deus, veja acima aí, né? O enforcamento é um lembrete de que um judeu havia criado um ídolo ou blasfemado contra Deus. Em um sentido mais profundo, como o lar da alma divina, o corpo judeu se torna único, de modo que é degradante permitir que o corpo fique pendurado em infortúnio, tá? Aí nós temos aí, se um homem cometer um pecado, você o pendurará em uma forca, tá? Arizal, que é o Rabi Itzhak Luria, usou o versículo de Deuteronômio 21, 22 para elogiar Ramak, que é o Rabi Moshe Cordovero. Literalmente, isto significa quanto a um homem tem um pecado pelo qual ele é sentenciado à morte e ele é morto. Entretanto, como a palavra rete, pecado, né, ou ret, pecado, também pode ser traduzida como deficiência, o Arizal interpretou quando falta a um homem um motivo para ele ser sentenciado à morte, porque ele é morto. Literalmente, isto significa você o pendurará em uma forca. No entanto, o termo pendurará, né, que é vetalita, também pode ser traduzido como responsabilizará. Assim, o Arizal explicou que quando uma pessoa que não tem pecados como Ramak falece, você colocará a responsabilidade sobre a né, ou madeiro, não em seus próprios pecados que estão ausentes, mas sobre a árvore do conhecimento, né, que é Etz Hadaat, né, que fez com que a morte fosse decretada sobre o mundo. Em outras palavras, o falecimento de uma pessoa tão santa é isenta de qualquer causa negativa. Em tal caso, simplesmente Deus quis que a morte acontecesse no mundo, de modo que o justo pudesse apreciar a elevação espiritual que ocorre quando ele passa de um mundo para o outro. Então, se você for pegar essa questão aqui dos rabinos, tá? O pensamento rabínico ele vai corroborar não somente com o comentário de Naum, né, não somente com o comentário de Naum, mas também vai corroborar com o que os lésticos estão trazendo aí, tá? Então, se você for pegar essa questão, você vai ver que realmente está se referindo esse madeiro aí a uma pessoa que é apedrejada e enforcada. E aí é onde entra a questão, porque se Jesus ele foi o cumprimento dessa profecia por Paulo, ele não foi crucificado, mas ele foi apedrejado e enforcado. Aí vem a questão, da onde então que os evangelistas eles tiraram que Jesus ele foi crucificado, sendo que o próprio termo também estauros, que muitos traduzem como cruz, na verdade significa uma estaca pontiaguda. Aí fica essa perguntinha para vocês, tá? Nós temos 3 relatos aqui que comprovam que Jesus ele blasfemou, tá? Nós temos Mateus 26, 64, 66. Eu vou ler apenas Mateus 24, 64, 26, 64, 66. O contexto de Marcos e João vai trazer a mesma coisa, tá? Vai trazer contextos que vão falar aí da questão da blasfêmia, né? Olha só o que vai dizer aqui, ó. Respondeu-lhes Jesus, tu dissestes, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Aí você pega aqui também Marcos 14, 61 a 64, vai trazer também aqui que ele também fala assim, ó, é o mesmo relato paralelo. Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do
Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu, por aí vai. Aí ouviste a blasfêmias que vos parece, né? E fala. E outro relato que é João 10:33, vai falar assim: responderam-lhe os judeus. Que aí Jesus ele argumenta por que eles estão pegando pedras para poder tirar nele. Aí Jesus ele responde. Aí os judeus responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, ou seja, era uma blasfêmia, né? Colocar-se em pé de igualdade ali para com Deus. Então você veja que realmente essa blasfêmia ocorreu, e aí entra nessa questão justamente do enforcamento e apedrejamento, justamente o que está sendo relatado aí nos textos. Os textos demonstram que Jesus cometia o pecado de blasfêmia, mencionado no contexto de Deuteronômio 21:22. Aí nós temos aqui, ó, Levítico 24:16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Então, ou seja, se ele cometeu blasfêmia, ele teria que ser apedrejado e não propriamente crucificado, como as pessoas colocam aí. Devemos lembrar também que Jesus era visto como comilão e beberrão, que aí vai entrar numa outra questão lá do filho costumaz e rebelde, lá de Deuteronômio 21 também. Olha só o que vai dizer Mateus aqui. Mateus 11:19 fala: veio o filho do homem que come e bebe, dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Aí nós temos dois vocábulos aqui que chamam a atenção, que os tradutores eles colocaram aí como comilão e beberrão, né? Só que na verdade o vocábulo fagós, que é traduzido como comilão, ele significa melhor um glutão, tá? Um homem voraz. Um glutão é muitas vezes falado idiomaticamente, por exemplo, uma barriga grande, ou uma pessoa que é capaz, que é apenas um estômago ou um comedor profissional. Então Jesus ele era chamado de barriga grande, uma pessoa com um estômago grande, ou seja, uma pessoa que era apenas estômago, e um comedor profissional. Esse é o significado do vocábulo fagós, tá? Que colocam aí apenas como comilão, mas na verdade significa uma pessoa que é um glutão, tá? Que é uma pessoa de barriga grande. Oinopoter, que é uma tradução que eles colocaram como bêbado, mas na verdade é bebedor de vinho ou dado ao vinho, tá? Uma pessoa que habitualmente bebe demais e assim se torna um bêbado. Bebedor pesado. Então Jesus ele era chamado de um bebedor de vinho, uma pessoa dada ao vinho, tá? Que era repreendido aí dentro do Antigo Testamento largamente em vários textos, tá? Que Jesus era alguém que bebia demais e que comia além da conta, podemos ver por esses textos e palavras usadas neles, tá? O próprio texto de Deuteronômio proibia a comilança e bebida exagerada por parte de algum filho. Olha só o que diz Deuteronômio 21:18-21. Se alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Então você veja que ele era um homem comilão e beberrão, né? Porque você veja aqui que é um filho rebelde e costumaz, que não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão, ou seja, uma pessoa que é dada ao vinho, uma pessoa que é glutona. O próprio Jesus também aparentava desprezar a sua mãe. Como é que fala aqui que é filho rebelde, né? Olha o que diz Marcos 3:31-34. Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. O que demonstra que ele era passivo da punição que foi aplicada pelos judeus. Por quê? Porque aparentemente você veja que ele desprezava os seus pais, ele era chamado de comilão e beberrão, ou seja, uma pessoa de barriga grande e dado ao vinho, e ao mesmo tempo você veja que ele blasfemou contra Deus. Então uma pessoa que blasfemava, ela tinha que ser
apedrejada e não crucificada. Então você veja que o próprio termo também é traduzido como madeiro, ele se refere a uma pessoa que foi enforcada, tá? Uma pessoa que foi colocada no madeiro, que foi apedrejada e enforcada, tá? O livro de Atos descreve que Jesus foi pendurado no madeiro pelos judeus, o que tira a ideia de crucificação pelos romanos. Aí nós temos aqui Atos 5, 27 ao 30, trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro, ou seja, que é a expressão cremazantes epixilon, ou seja, pendurado no madeiro, ou seja, é a expressão aqui, que é a mesma expressão lá de cremamenos, tá? É uma forma aqui também, que se refere à questão aí da pessoa ser enforcada. E Atos 10, 39, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro, que é cremazantes epixilon. Então, para vocês verem que Jesus, ele era uma pessoa que blasfemou contra Deus, uma pessoa que era rebelde, aparentemente rebelde aos seus pais, era uma pessoa que era um glutão, ou seja, um barriga grande e dado ao vinho, e ao mesmo tempo era uma pessoa que você veja que não foi crucificado, mas foi, ou seja, apedrejado, pendurado num madeiro, que é totalmente diferente de uma crucificação. Tá bom? Então fica esse vídeo para reflexão de vocês aí. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. No mais, agradeço vocês por terem continuado até o final aqui. Meu grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.